Glória a Deus, aleluia. Bom é estarmos na presença do Senhor e saber que em Sua presença podemos adorar e glorificar e colocar nossa vida diante, de Sua presença como um todo, onde somos moldados e transformados pelo Seu poder. É muito bom a gente estarmos unidos e reunidos diante de um culto sobre o qual prestamos ao Senhor, porque sabemos que ali podemos adquirir sobre nossas vidas a manifestação da grandeza de Deus, o poder de Deus sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Podemos encontrar o propósito sobre o qual o Senhor tem para nossas vidas e descobrir o que Ele realmente quer para nossas vidas. Às vezes, muitas vezes vivemos aí nossa vida sem ter a noção do propósito sobre o qual o Senhor tem preparado, para nós, seja ela qual for a área sobre a qual nós estamos vivendo, mas muitas vezes não sabemos o que Deus quer para a nossa casa, para a nossa vida profissional, para a nossa vida conjugal, nossa vida familiar. Não sabemos o que o Senhor quer para nós, como pessoa, que o Senhor, porque o Senhor nos chamou, e do que Ele tem nos chamado, para que Ele tem nos chamado. Muitas vezes nós não temos a devida certeza daquilo sobre o qual o Senhor tem preparado para nossas vidas, mas quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento, aí na presença do Senhor, o Senhor vai esclarecendo as coisas, e aí podemos então receber da parte de Deus para o nosso coração algo sobre o qual vai manifestar o desejo do Senhor, a vontade que está em Sua presença para nossas vidas, e aí possamos caminhar com mais leveza, entendendo que algumas provações, algumas dificuldades, algumas situações sobre o qual passamos em nossas vidas é momentânea, é passageira, e o propósito de Deus vai se cumprir no momento certo, na hora certa, na hora correta, sobre o qual o Senhor tem designado, e as coisas vão se encaixar, as coisas vão acontecer. Então é importante nós entender que nós temos que levar uma vida consecutiva, a todos os instantes, em todos os momentos, colocar diante do Senhor a nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossa vida pessoal, nossos projetos, nossos sonhos, aquilo que queremos alcançar como meta, como objetivo, como dificuldade, toda a nossa vida deve ser colocada, nós devemos manter esse contato com a presença do Senhor, orar a Ele, perguntar a Ele: Senhor, o que devo fazer, como devo proceder, como devo caminhar, o que o Senhor espera da minha vida, desta área, eu estou em dúvida, estou com dificuldade, fala comigo. Nós devemos manter esse contato diretamente na presença do Senhor. Diz uma ilustração que eu estava lendo a respeito de um alpinista, ele já tinha um grande conhecimento, um grande preparo a respeito do que ele fazia, já tinha escalado várias montanhas, e um dia ele decidiu subir uma grande montanha. E ele se preparou, foi muito tempo de preparo para que pudesse escalar essa montanha. É uma montanha muito alta, uma montanha que tinha alguma dificuldade, tinha as suas surpresas, e ele tinha que se preparar. Só que ele já tinha um conhecimento grande sobre aquilo que ele desempenhava, sobre aquilo que ele fazia. Ele já tinha um grande conhecimento acerca de escalar montanhas, porque ele fazia isso há muito tempo e tinha subido já muitas montanhas. Então ele conhecia cada perigo, cada situação, como proceder, como caminhar, o que deve ser levado. Só que ele ia escalar uma montanha nova, uma montanha que ainda ele não havia escalado. E ele preparou as cordas, preparou a roupa térmica, preparou os grampos, tudo que é necessário para que ele pudesse adquirir uma escalada segura e ter um sucesso naquilo sobre o qual ele iria fazer. Chegando próximo de sua escalada, ele confiante, com a experiência que ele tinha, o preparo que ele tinha, ele estava confiante naquilo que ele ia fazer, e devido a essa sua confiança levou ele a cometer uma grande falha, que é não se comunicar com a base. E ele prosseguiu rumo à escalada, confiante daquilo sobre o qual ele ia fazer, seguindo adiante, prosseguindo, e como ele não tinha se comunicado com a base ali estava constantemente mandando mensagem para ele que o local que ele estava seguindo havia risco de avalanche. E mesmo assim, ele não vendo aquelas mensagens, porque tinha uma neblina muito forte, o clima não estava muito favorável, ele não estava vendo a comunicação sobre a qual ele estava recebendo da base, prosseguiu adiante, mas confiante que ele ia ter sucesso na sua caminhada. Aliás, ele tinha experiência e tinha se preparado para aquela escalada. Só que de repente houve um avalanche que veio em sua direção e acabou dando término para aquela sua jornada. Ele não conseguiu escalar mais a montanha e acabou levando a óbito, morreu. Esse alpinista, ele não
conseguiu alcançar com sucesso o seu objetivo, porque ele não se comunicou com a base. Embora com todo o preparo que ele tinha, embora com todo o conhecimento que esse homem tinha, ele tinha se preparado, se organizado, ele sabia bem como fazer aquilo que ele fazia, ele teve uma grande falha, que é não se comunicar com a base. E isso nós podemos trazer para a nossa vida cristã, porque às vezes nós achamos e denominamos que temos grande conhecimento acerca daquilo sobre o qual buscamos na presença de Deus, sabemos bem o que Deus quer para nós, temos conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes nós entendemos e compreendemos acerca do verdadeiro cristianismo sobre nossas vidas e ignoramos aí muitas vezes sinais sobre o qual o Senhor traz para nossas vidas, porque achamos que temos aí conhecimento e preparo para prosseguir rumo ao objetivo sobre o qual nós esperamos, sobre o qual nós temos determinado. E ignoramos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base. A palavra de Deus é onde nos dá a informação de como prosseguir, de como avançar, se estamos no caminho certo ou se não estamos, se estamos na direção correta ou se não estamos, se estamos tomando o rumo certo ou se não estamos. Mas muitas vezes, com todo o nosso conhecimento, entendimento e compreensão sobre qual que nós temos recebido acerca da nossa jornada cristã, da nossa caminhada, achamos que somos autossuficientes e muitas vezes ignoramos os sinais sobre o qual o Senhor tem transmitido para nossas vidas. Muitas vezes ignoramos o sinal que a base, que a palavra de Deus tem transmitida para a nossa vida e prosseguimos. E daí vem uma avalanche, daí vem algo sobre o qual vai trazer destruição para nossas vidas, por ignorar a palavra de Deus, por não buscar esses sinais necessários. Achamos que estamos tão preparados que não precisamos mais de certas coisas, e o Senhor tem mandado sinal, e o Senhor tem nos avisado. E vemos isso na prática, vemos isso na vida de muitos, quantos casamentos, e agora estou falando a nível de pessoas cristãs, quantos casamentos têm sido destruídos, quantas pessoas têm levado uma vida difícil, complicada, e onde os filhos estão se perdendo, onde os casais entram em conflito, onde as situações sobre qual muitos estão passando, vivendo, por não ouvir o sinal que tem vindo da base, por não ouvir a orientação, que é a palavra de Deus para nossas vidas, por nós não ouvirmos aquilo sobre o qual o Senhor está ministrando em nossa vida, em nosso coração. Então veja a importância e a necessidade de nos atentarmos com os sinais que o Senhor tem dado para nossas vidas, para não chegar dias difíceis, para não chegar dias complicados, para não chegar situações sobre as quais vamos enfrentar em nossa vida e começarmos a falar, que de repente eu não estou também aqui tirando culpa de ninguém, nessa situação nenhuma, mas muitas vezes colocamos culpa no governo, culpa no trabalho, culpa na situação que vivemos, e na verdade foi nós que ignoramos os sinais sobre os quais o Senhor estava mandando nossas vidas, não nos preparamos, nós não nos atentamos como se posicionar, como proceder, como caminhar, e as dificuldades elas virão, mas se você estiver recebendo esse sinal da base, você vai estar preparado para aquela situação, Então é importante que constantemente buscamos esse sinal, a todo momento, a todo instante, no nome de Jesus. E a palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 119, verso 17, Salmo 119, verso 17, a palavra de Deus nos traz algo muito importante para a nossa vida, para nossos corações. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar nossas vidas de uma forma especial, sobre a qual nós vamos receber transformação, não apenas conhecimento. Conhecimento é bom, mas é importante de entender que temos que ser transformado constantemente. Isso é algo que não se cessa, não se para. Todos os dias temos que ser transformado pela palavra do Senhor. E diz assim, que Deus quer ministrar em nossos corações nessa noite. No livro de Salmos, capítulo 119, versos 17, vamos até o 19. Senhor, trata com bondade este teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Viverei poucos anos aqui na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Feche teus olhos, Jesus. Querido Pai, amado Deus, tremendo e Deus poderoso de graça e de poder e de maravilha, precioso é estar na sua presença, precioso é saber que tu tens trazido, ó Pai, palavras remas e palavras transformadoras em nossos corações, sobre o qual podemos ser moldados e transformados, ó Pai.
Queremos que nessa noite seja uma noite de graça, de poder, de transformação, de renovo, de cura, de milagre, de provisão, acima de tudo, onde o Senhor possa ministrar nossas vidas, nossos corações, e venhamos assim, ó Deus, prosseguir mediante aquilo sobre o qual vamos ouvir. Te glorificamos e te bendizemos, porque sabemos, ó Pai, que de Ti vem fonte, ó Pai, que derrama águas vivas em nossas vidas e nossos corações, em nome de Jesus. O salmista aqui, ele demonstra a sua necessidade e reconhecimento de viver o propósito de Deus. Veja que palavra preciosa sobre a qual o salmista aqui traz para nossas vidas, para nossos corações. Uma palavra sobre a qual demonstra aqui sua necessidade. Ele reconhece a sua necessidade de estar na presença de Deus, de entender e compreender sobre o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Meus irmãos, isso é algo primordial e essencial para nossas vidas, porque nós devemos entender o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor quer para nós, para não cairmos em armadilha sobre a qual muitas vezes julgamos, denominamos, pensamos, analisamos e aí julgamos por nós mesmos que é algo correto, algo coerente, algo certo, algo necessário, sobre o qual está longe, distante da presença do Senhor. E o pecado é assim, ele vem sutilmente sobre nossas vidas, trazendo algo agradável como bondade, como necessidade, e quando vemos, quando analisamos, estamos distante da vontade de Deus, distante do propósito do Senhor. Cria-se daí feridas no coração, mágoas, tristeza, rancores, peso sobre o qual nós não conseguimos converter, não conseguimos mais distinguir sobre aquilo sobre o qual o Senhor está trazendo para nossas vidas, e não conseguimos mais retornar na presença do Senhor. E aqui o salmista traz uma palavra de sua necessidade de ouvir a palavra de Deus, de compreender a vontade do Senhor, de entender o propósito de Deus. Mas uma outra questão é que nesta vida tudo tem um tempo necessário, tudo passa, tudo é passageiro. Passamos do jardim de infância para a formação profissional, da inocência para a regência. E ainda ontem, nós podemos analisar e pensar e mencionar nesta noite, que ainda ontem nós estávamos no jardim de infância estudando e aprendendo a ler e escrever, e hoje muitos já são professores aqui. Quantos professores nós temos aqui na comunidade, né? Ainda ontem nós estávamos tentando descobrir qual a formação profissional que nós iríamos ter, qual faculdade iríamos exercer, e hoje já estamos pensando em nos aposentar, muitos aqui. Como a vida passa, na nossa inocência, viemos aí a cuidar agora de uma família, de uma empresa, de uma equipe, de um grupo, administrar, formar pessoas. Como a vida é passageira. Os sonhos que ontem estávamos sonhando, hoje estamos tomando conta sobre aquilo sobre o qual muitas vezes estávamos buscando ainda, e hoje já estamos vivenciando. Muitos de nós aqui nascemos na era digital, na era que a televisão e a rádio eram nosso meio de comunicação. Quantos aqui lembram, sentado com a família diante da frente de uma televisão e vendo programas ali, passando horas ali assistindo juntamente com a família, um programa, escutando no rádio histórias da minha vida. Quem nunca ouviu, aquelas histórias, aqueles contos? Antigamente era ouvido em rádio, você sentava na frente do rádio, colocava o rádio ali na MFM e ouvia aquelas histórias, que eu gostava muito de ouvir histórias assim. Eu só gostava quando eles contavam o final. Eu ficava ali às vezes 40 minutos, 20 minutos ouvindo uma história e chegava até amanhã, terminava a história, sempre era para amanhã, isso trazia uma angústia no coração, Mas como é gostoso, você ficar ouvindo, passando um tempo ali. Olha a era que muitos, eu acredito que a maioria que estão aqui hoje é desse tempo, da era digital aí, onde os nossos meios de comunicação era televisão, era rádio, era algo muito forte na época. Hoje estamos vivenciando a era da tecnologia, a internet, tudo com rapidez, tudo para já, tudo, existe a tecnologia tem avançado demais, por isso que nossos filhos, eles conseguem muito melhor do que a gente exercer melhor essa atividade, porque eles já nasceram conhecendo isso, adaptando e trabalhando com isso. Nós temos uma certa dificuldade, Nós, eu digo eu, especial, mas sei que muitos aqui são mais espertos e conseguem ter uma desenvoltura muito grande na tecnologia, mas eu sou um pouquinho, tenho um processo mais lento para isso.
Mas como a vida passa, né? A vida passa muito rápido, né? Hoje já está entrando numa nova era, né? A era da inteligência artificial, né? Do IA, né? Você vê que agora existe modelo machine, large, são modelos digitais, modelos de uma nova era, né? Onde a inteligência artificial está tomando conta. As pessoas chegam em casa, né? Lançam uma palavra, né? De comando, e os aparelhos eles se resolvem por si próprios, começam a se fazer, começam a acender a luz, eles começam a ter um programa com rapidez, né, conseguem fazer pesquisas rápidas, né, com dúvida de tal coisa, falar IA, né, para inteligência artificial lá, né, eu quero saber sobre tal coisa, te traz uma resposta, né, eu quero trazer, né, igual eu estava vendo um programa de a influência na televisão lá, uma cristã, e ela estava meio chata, e ela falou, como que é o nome daquele negócio, esqueci agora. Alguém sabe falar bem, você pede lá e ele fala, chat, GPT, né? Isso mesmo, chat, né? Ela falou assim, chat, fala pra, ora por mim aí, e o chat começou a orar por ela, né? E ela falou, poxa, você vê como que as coisas são, né? Nos tempos atuais, né? A tecnologia, ela avança demais. Então são eras que nos surgiram, né? A gente vemos assim que nos tempos sobre o qual nós tínhamos que acender o fogão de lenha, chacoalhar, abanar, e isso aí eu tenho alguns que viveram isso, mas em nossa casa era assim, lá quando eu era menor, porque a mãe dava colocar água no fogo, era lá fora, pegar a lenha, jogar dentro do fogão a lenha lá, fazer, nem era fogão a lenha que nós tínhamos. Falando fogão a lenha, a turma criança acontece um pouquinho, mas tinha fogão de barro. Quem conhece fogão, não sou fogão antigo, mas é que nós tinha na época. Quem conhece fogão de barro, é que nós tinha fogão de barro. E colocar lá a lenha no fogão de barro lá e pôr a água para esquentar. Depois nós começamos se organizando, né? Hoje nós temos um fogão, graças a Deus. Né? Elétrico, mas não tinha fogão de barro. E assim, o tempo foi passando, vem a tecnologia, estamos numa nova era, né, que a era da inteligência artificial, e a vida passa. E a gente nota aí que as coisas vão ficando para trás, né? Quantas pessoas conhecemos em meio ao caminho? Quantas pessoas passaram por nossas vidas? Quantas pessoas, né, tivemos contato e hoje já não estão mais no nosso meio, não estão mais, né, em nosso convívio? Né? Quantas situações podemos vivenciar? Né? Quantas histórias podemos contar? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito, né? Inclusive algumas histórias do meu filho e a minha filha, eu falo, vai de novo essa história, eu posso contar essa história do meu passado, que eu falo, eu passei por aqui, eu estudei aqui, nós quando eu morava aqui, tinha assim, uma sociedade aqui, tinha 2 casas, né? Quando eu vim morar no colônia aqui, tinha meia dúzia de casa. Hoje em dia, eu nem sei quem são meus vizinhos, né? Eu vim morar no colônia do Rio Grande, lá em cima, a maioria do colônia do Rio Grande aqui hoje não morava aqui. Porque eu fui um dos novos que vieram aqui, né? Tá? Dos novos que moraram aqui, era carreira de carroça. A estrada ali era mais carroça, só carroça. Hoje em dia já tem asfalto, já tem, a civilização cresceu, houve um avanço. Né? Então a gente vemos que, veja como as coisas passam. Eu conto para os meus filhos, lembra que fala assim, eu lembro que aqui era assim. Eu falo, pai, você já falou isso. Vou falar de novo. Aqui eu estudei nessa escola, de novo, eu já sei. E eu conto a escola, passa rápido, a vida passa. Né? Hoje eu já tenho filhos grandes, né? Muitos aqui já são avós, né? Já estão aí vendo os netos crescer, porque a vida é um estrago, passa muito rápido. E durante todo esse tempo vimos mudanças acontecerem em nossas vidas. Né? Quantas foram as mudanças, quantas pessoas passaram, quantas coisas aconteceram. Né? A tecnologia ela avançou, lembra do telefone fixo? Né? Hoje já tem smartphone, já tem essa tecnologia. Antigamente você tinha que comprar uma linha, né? Comprar um aparelho telefônico caro para que pudesse fazer uma ligação. Eu tinha porque eu não tenho mais contato com ela, e eu não sei se ela já é falecida ou não, mas eu acredito que sim, porque na época ali para nós, eu era pequena, já era bastante idosa, mas ela fazia missão na África. Ela ia para a África e ela vinha nos visitar aqui a cada 6 anos ou mais, e ela ficava junto com o povo da África lá mesmo, cuidando. Ela foi lá para dar uma base cristã, porque o povo lá era meio sem, não tinham, eles viviam sem cultura, sem religião, sem, o povo que vivia dentro de uma individualidade assim, muito grande. Então ela fazia missão lá, e nós não tínhamos contato com ela, aquele contato demorado. Você fazia uma carta, escrevia punho, levava o correio, andava correndo até chegar lá. Era uma história, uma jornada assim que, se eu não me engano, muitos aqui podem confirmar, se já fizeram isso,
namorava cerca de mais de um mês, 2 meses, ou até mais para vir uma carga, porque tinha que mandar a carga para ela, chegar nela, ela receber e retornar essa carga. Então era muito tempo, você passava muito tempo para receber uma mensagem. Você recebia uma mensagem, você mandava uma mensagem para ele carga, naquela época, até você receber a mensagem era muito demorado, né? Ao contrário de hoje em dia é instantâneo, né? Você consegue não só mandar mensagem para ver a pessoa, isso em horário instantâneo, mas era assim que se procedia. Então, assim, a tecnologia ela avançou demais, houve um grande avanço. Lembra das enciclopédias que você ia, eu ia fazer trabalho escolar na biblioteca, tinha uma biblioteca aqui no Centro José, e ali, para eu ir fazer a biblioteca, os trabalhos, a gente tinha que entrar ali, pegar aquelas enciclopédias, tinha milhares de enciclopédias, e ficar ali fazendo um trabalho ali, né, concluindo trabalhos, pegando durante horas ali. Então, hoje elas se resumiram tudo no Google. Você pega apenas aquilo que você quer, você fala com o Google ali que você está pesquisando e ela vai trazer para você. Então a gente vê o seguinte, muitas coisas mudou, a sociedade cresceu, as cidades se expandiram, houve um grande avanço tecnológico na nossa vida. Mas, no entanto, a palavra de Deus permanece para todo sempre. A palavra de Deus é imutável. As coisas podem mudar, pessoas podem mudarem, pessoas podem partir, situações podem tomarem as suas contradições, mas a palavra de Deus, ela é imutável. O livro de Salmos, capítulo 119, versículo 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada. Sabe o que quer dizer, meus amigos? Que tudo nessa vida tem um prazo de validade. Essa palavra de Deus, ela permanece. Pessoas passam por nossas vidas, passamos por situações, por coisas, temos em nossa mente, nossa memória, situações sobre as quais vivemos, pessoas sobre as quais conhecemos, vida sobre a qual passamos com algumas pessoas e hoje de repente já está diferente, né? Podemos contar acerca da vida, onde nós moramos, né? Como mudou, como houve transformação no nosso bairro, na nossa vida. Se olharmos para nós mesmos, nós podemos ver na nossa mão cadejada como está diferente da nossa infância, desde os nossos cabelos brancos, para quem tem cabelo brancos, né? Como se mudou com o tempo para quem tem cabelo, né? De nossos pés cansados, da trajetória do rumo que tomou na nossa jornada de trabalho. Olhamos e agora vemos que antes nós fazíamos parte de uma família sobre a qual estávamos nos criando. Hoje nós estamos criando uma família. Hoje nós estamos direcionando uma família. Vemos aí situações de mudança, de transformação, mas olhamos para a palavra de Deus e vemos que ela permanece de pé. É a mesma palavra sobre a qual tem trazido ensinamentos, sobre a qual tem nos direcionado dentro de um propósito. Tudo nessa vida passa, tudo tem o seu tempo de validade, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. A Bíblia nos mostra que a vida é passageira. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nesta noite têm pessoas sobre as quais conheceu e hoje de repente não está mais ao seu lado. São filhos, cônjuges, avós, mães, pais, pessoas conhecidas, amigos, pessoas que passaram o nosso contexto de vida, pessoas que nós temos em nossa memória sobre o qual hoje já não estão mais conosco. Isso nota que a vida é passageira, tudo acaba, tudo passa, o dinheiro acaba, criamos, adquirimos, alcançamos, recebemos muito e de repente quando Deus tudo fica para trás. Pessoas envelhecem, a beleza vai embora, né? Antes, né, nós podemos olhar a beleza sobre qual escondia nossos rostos jovens, e hoje em nossa velhice vemos que estamos mais bonitos do que antes, né? Porque nós não ficamos feios, né? Nós ficamos com o rosto mais adulto, né, irmão José? Sim ou não, irmão José? Meus irmãos, a vida ela passa e tudo acaba, e às vezes damos muito valor para aquilo que é passageiro e esquecemos de valorizar aquilo que é eterno, porque as traças e o ferrugem não consomem, os vermes vão consumir. A questão é que vemos que nada é para sempre, mas a palavra de Deus é imutável. Nada vai permanecer para sempre, mas a palavra de Deus permanece. Enquanto tudo na terra é passageiro,
a palavra de Deus transcende o tempo. Tudo na vida passa, mas a palavra de Deus vem transcendendo o tempo. Sabe o que isso quer dizer? Que tem promessas de Deus para mim e para a sua vida que ainda estão de pé. Muitas são as dificuldades, muitos são os problemas, muitas são as situações por quais temos passado, e muitas delas têm trazido decepção para os nossos corações, mas as promessas de Deus permanecem de pé. Não foque naquilo que é passageiro, não foque naquilo que vai ficar para trás. São dificuldades sobre as quais enfrentamos nossas vidas, trazemos nossas memórias, começamos a questionar: trouxe desânimo, trouxe angústia, retardou o tempo de fé, de manifestação de fé em nosso coração, desanimamos, regressamos, muitas vezes não estagnamos, até voltamos para trás. Mas a palavra de Deus não, ela permanece. Então vamos focar naquilo que é eterno, naquilo que não é passageiro, naquilo que está de pé. Existem promessas que Deus tem feito para a nossa vida que ainda está de pé. Promessas que se cumpriram na vida de Abraão, Jacó, palavras que trouxeram encorajamento para homens e mulheres de Deus, mas que ainda está de pé. Muitas vezes começamos a julgar, e denominar, e pensar: mas será que a palavra de Deus tem promessa para a nossa vida, para os nossos corações? Será que aquela promessa que se cumpriu na vida daquele servo de Deus, aquele homem sobre o qual foi curado, aquela mulher sobre o qual durante muito tempo em sua enfermidade encostou de Jesus, recebeu algo precioso? Será que ainda eu posso vivenciar e receber no tempo de hoje? Essa de Deus, ela permanece dia após dia, ela transcende o tempo. Os dias podem passar, os meses podem passar, os anos podem passar, todas as coisas, todos podem passar. Essa promessa de Deus, ela permanece para todo sempre. No livro de Hebreus, capítulo 2, o autor aqui ressalta uma necessidade de prestarmos atenção no que Jesus diz. Ele nos ressalta aqui a necessidade de prestarmos atenção no que a palavra de Deus está nos ensinando. Ele ressalta aqui uma necessidade de eu e você prestar atenção nas promessas de Cristo. Ensinamentos que nos leva a uma mensagem de transformação diante de uma palavra imutável. Porque a palavra de Deus, embora ela é imutável, ela nos traz algo novo. Todos os dias tem algo novo para o meu e para o seu coração. Algo que vai nos trazer transformação. Nós vamos ser transformados por uma palavra imutável. Nós vamos adquirir algo novo diante de uma palavra imutável. É a palavra de Deus que ela vai passando de anos para anos, de séculos para séculos. Ela vai passando diante de todas as coisas e ela traz algo novo para o nosso coração. Nós temos lembranças de coisas lá do passado que ficou lá no passado. Nós temos lembranças de coisas lá do passado que a tecnologia avançou e hoje ela não se faz mais. Hoje são poucos as pessoas que precisam acender um fogão a lenha, a não ser para quem gosta, mas não porque não tem um fogão a gás, um fogão elétrico ou algo mais moderno. De repente eu desconheço. Mas antigamente as pessoas tinham que acender um fogão a lenha. Hoje só quem quer, é uma escolha, porque a tecnologia nos permitiu avançar. Hoje, levantar do sofá para poder mudar a televisão de canal, nem tem mais, não existe mais esse tipo de televisão, ela nem permite pelo seu sistema, não consegue mais. Hoje, não tem mais. Hoje você consegue mudar através do controle remoto, ou com comando de voz, ou com qualquer outro sistema celular, enfim. Mudou. Mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. A palavra de Deus tem trazido, embora ela é a mesma, é algo de muito tempo atrás, mas ela nos traz algo novo, nos traz algo fresco, algo transformador. Ela não caduca. A palavra de Deus, ela não envelhece. Ela passa o ano, passa o tempo, mas a palavra de Deus não envelhece, ela permanece. É uma fonte de renovação, ela é uma fonte de informação. Nós estamos num tempo de muitas informações, mas a palavra de Deus transcende isso. Não há mais informação que recebemos do que a palavra de Deus. Veja algo que está caminhando durante muito tempo, mas não caduca, não fica velho.
ela transcende qualquer tempo. E todos precisamos ser transformados por essa palavra. Todos nós precisamos receber algo novo diante dessa palavra. Todos nós precisamos de um coração novo diante dessa palavra. Todos nós precisamos nos quebrantar e permitir que essa palavra nos molda, nos transforma. Todos nós precisamos que essa palavra, que a palavra de Deus penetre em nossa vida, em nosso coração, nos faz algo novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: eis que as coisas velhas já se passaram, mas tudo se fez. A palavra de Deus tem algo novo. A vida vai passar, os anos vão passar. Vamos olhar que nossa infância ficou lá para trás, hoje estamos vivendo numa nova era, num novo tempo, mas a palavra de Deus tem algo novo. E vai ter algo novo para nossos filhos, e para os nossos netos, e os bisnetos, e por assim adiante, de geração em geração. Porque a palavra de Deus, elas permanecem de pé. Os sentimentos dos nossos corações mudam, a euforia passa, mas a palavra ecoa para todo sempre. Veja que, muitas vezes, quando queremos alcançar algo, em nosso coração, nós criamos uma euforia, queremos alcançar. Quem já preparou uma festa, um aniversário, um casamento, e aquele desejo, aquela vontade, ficar contando de chega uns dias rápido, não vê a hora de chegar. É o dia da formação, é o dia que eu vou receber aquele aumento salarial, aquela promoção, é o dia que eu vou fazer aquela viagem, é o dia que eu vou ver algo que eu estou criando uma grande expectativa. E de repente você se prepara, e de repente você se organiza, e você investe muito naquilo. Quando você vê o tempo passou, aconteceu um pouco atrás. Mas não é assim que acontece. Dessa forma, nós estávamos falando da Copa do Mundo, e agora nós estamos aí no mês da Copa do Mundo entrando, e de repente, quando vê, já passou a Copa do Mundo, já passou o ano da eleição, estamos vivendo um novo tempo, um novo ano acabou. Estamos falando de um início de ano, e agora já estamos na metade do ano. Quando nós vamos esperar, estamos chegando no final do ano e já estamos iniciando um novo ano que passou. Hora de acordar. Esse é sinal de despertador acordar. O meu é igualzinho isso daí. E é assim, passa rapidinho. É rapidinho, você está criando expectativa, o dia passou, tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela é boa para todo o sempre. E o que isso quer dizer para nossas vidas, meus irmãos, nessa noite? O que eu quero dizer com essa palavra? O que Deus está fazendo no nosso coração, em nossas vidas, com essa palavra? É que as nossas expectativas, a nossa vontade, toda a nossa vida deve se centralizar diante da vontade de Deus. Veja aquele alpinista que se preparou, aquele homem que conhecia, tinha conhecimento, ele tinha experiência, ele tinha um preparo acerca daquilo que ele iria fazer. Ele sabia, ele estava determinado, mas por não se comunicar com a base, ele padeceu. E muitas vezes nós somos assim também, esquecemos de comunicar com a base, que é a palavra de Deus. Constantemente temos que ter uma vida dirigida pela vontade, pela palavra do Senhor. Desde a juventude, na nossa infância, no nosso crescimento, na nossa adolescência, diante do casamento, diante da formação, diante da nova profissão, tudo tem que estar sendo colocado diante da vontade de Deus. Senhor, como eu devo proceder? Como eu devo passar? Às vezes colocamos nossa expectativa em coisas, situações sobre qual vai passar e não vai permanecer. Mas a palavra de Deus permanece. Então, por que não vamos buscar a palavra de Deus? Eu quero uma resposta acerca diante de um propósito sobre o qual eu tenho, sobre qual uma promoção que tenho recebido, sobre qual uma direção que eu preciso ter no meu casamento, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. A minha vida está bem bagunçada, eu não sei como proceder diante dessa situação que está ocorrendo na minha vida. São tantas coisas que eu preciso resolver, são tantas situações que eu preciso tomar conta. Eu estou em dúvida acerca de algumas coisas, não sei se ainda permaneço, ou se caminho adiante, não sei se ainda faço ou deixo de fazer, não sei se prossigo ou se paro, não sei se continuo ou tomo um novo rumo. A palavra de Deus nos direciona. Senhor, não sei mais como administrar o lar, a minha casa. Senhor, eu não estou conseguindo mais lidar com uma empresa sobre a qual tenho levantado, não sei se o Senhor me propôs aqui ou não, eu não sei se o Senhor... A palavra de Deus tem nos trazido orientações e disciplinas, organizações sobre qual devemos tomar em nossa vida. Devemos entender que é na palavra de Deus que vamos encontrar resposta, respaldo, ensinamento, direções para a nossa vida.
Meus irmãos, se você está com dúvida acerca de algo, eu tenho dúvida acerca do meu casamento, eu tenho dúvida acerca da minha vida espiritual, eu tenho dúvida acerca da minha vida profissional, eu tenho dúvida acerca da minha própria vida, não sei como fazer, não sei como prosseguir, não sei como avançar, não sei se devo ou se não devo. A palavra de Deus, ela vai trazer esse ensinamento. Quando chegar o tempo sobre o qual uma avalanche vai descer, vamos estar preparados. Meus irmãos, do que mais certeza vamos encontrar na palavra de Deus do que em coisas? Muitas vezes estamos depositando confiança em nossa própria força, na força do braço. Estamos depositando a nossa confiança em coisas, em pessoas, sobre qual a palavra de Deus tem bradado constantemente em nossos corações, tem nos trazido ensinamento, posicionamentos, e ignoramos o quanto a palavra de Deus tem trazido. Nós devemos entender que tudo vai passar, mas a palavra vai continuar ecoando nos nossos corações. E entender que tudo nessa vida vai passar não é um pretexto para não agirmos, porque muitas vezes essa hora que tudo vai passar, diante dessa dificuldade, então eu vou esperar o tempo passar. Tudo é passageiro, tudo passa. Então você não vai esperar o tempo passar. Não é isso que a palavra de Deus está nos trazendo. O que a palavra de Deus nos ensina é que devemos viver o propósito de Deus todos os dias. Viver o que Deus tem preparado para nossas vidas. Não é se acomodar, não é parar, não é esperar o tempo passar, mas já que o tempo passa, já que essa dificuldade vai passar, já que esse problema vai passar, então eu vou esperar o tempo passar. Não, eu vou buscar viver o propósito de Deus, vontade do Senhor, buscar viver o que Deus quer para a minha vida. E diante disso, eu quero trazer aqui para nossas vidas aqui rapidinho 5 ensinamentos para viver o propósito de Deus. 5 ensinamentos de como viver o propósito de Deus em nossas vidas. Primeiro ensinamento lá: lembra-te das coisas lá do alto. Mas, diante da sua vida, lembra as coisas lá do alto, das promessas de Deus, do que Deus quer para a sua vida, do que Deus tem mencionado ao seu coração, do que Deus já fez para você, das promessas que Deus tem lançado. Eclesiastes 12:1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venha dias maus. O texto nos ensina aqui a não esperar o dia da manhã. Ele nos ensina a lembrar hoje, agora, na mocidade, nesse tempo, neste momento. O problema é que muitas vezes eu não deixa para amanhã, deixa para depois. Amanhã eu vejo o que eu faço, depois eu penso. Quando eu estiver mais velho, eu vou analisar acerca da minha vida, vou tomar um posicionamento. E ela nos lembra do teu Criador. Lembra das coisas lá do alto. Lembra das promessas do Senhor. O que Deus tem prometido no seu coração? Muitas vezes tomamos mais conta das dificuldades das quais estamos vivendo, esquecemos de lembrar das promessas de Deus. Tem um ensinamento, uma ilustração, que diz acerca de um menino que foi na escola fazer uma prova, e ele estava lá para a escola, a professora deu uma prova, deu 10 minutos para que a prova fosse realizada, para que a prova fosse cumprida. E diante desses 10 minutos, a professora não recebeu a prova, tinha apenas 2 questões na prova. Uma, fale sobre a grandeza de Deus. 2, qual a influência que Satanás traz sobre a terra? São 2 perguntas. E 10 minutos, então, 5 minutos para a pergunta, era tempo para que esse menino ou todos que estivessem na classe pudessem responder essas perguntas. E ali, quando a turma foi respondendo, foi entregando suas provas, entregando suas provas, e passaram 5 minutos, todos, exceto esse menino, já tinham entregado as suas provas. Exceto esse menino, e ele ficou lá sentado. E como ainda tinha mais 5 minutos, a professora foi ali pacientemente esperando ele terminar a prova. Os alunos entregando isso na sala de aula. E só ficou ele passando 5 minutos, ele e a professora. E ele ficou ali, empolgado, respondendo essa questão ali. Passados os 10 minutos, sobre qual era o tempo da prova, a professora se direciona a ele, chega a ele, e pede a prova em suas mãos e diz: o tempo acabou. E quando ela pega a prova desse menino, ela vê que ele tinha apenas respondido, ou estava respondendo ainda a primeira questão, qual a grandeza de Deus. Que não tinha começado a segunda questão ainda. E a professora falou: mas eu dei 10 minutos, o curso entregado, você ainda não conseguiu
entregar a prova em 10 minutos, ele falou: não, professora, eu estava tão empolgado em falar sobre a grandeza de Deus, que não consegui perceber as coisas que Satanás tinha a fazer sobre a terra. Ele estava tão empolgado com aquilo que Deus está trazendo em seu coração, que ele não teve tempo de notar o que Satanás trazia de influência sobre a terra. Meus irmãos, às vezes nós esquecemos de se empolgar com as coisas de Deus, de valorizar as coisas de Deus, de analisar as coisas de Deus, de observar as coisas de Deus. E logo vem um levantar Satanás e nós paramos. E agora é o fim, agora acabou, e agora está tudo perdido. Por quê? Porque não somos como esse menino, se empolga com as coisas de Deus, não tem tempo de observar as coisas que Satanás pode fazer. Então é uma situação, mas que nos traz um grande ensinamento, e que a gente pode entender sobre o posicionamento que devemos tomar. Então lembra-te das coisas lá do alto, daquilo que Deus tem prometido para nossas vidas, para nossos corações. Lembra das coisas de Deus, das promessas de Deus, da palavra de Deus, para que você possa aí receber algo novo. Segundo ensinamento lá, para viver o propósito de Deus: deposite sua fé naquilo que não é passageiro. Deposite sua fé naquilo que não é passageiro. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18 diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se vê, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aonde você tem depositado sua confiança? Naquilo que é passageiro ou naquilo que é eterno? Quando nós olhamos para as coisas visíveis, podemos desanimar. Olhamos para as coisas visíveis, podemos desistir. Porque o governo, porque o trabalho, porque a situação financeira, porque as coisas não estão bem. Mas desanima. Se teu casamento está indo ruim, você olhar para a dificuldade, você vai desanimar. Se tua vida financeira está bagunçada e você vai começar a focar nos problemas, você vai desanimar. Se você olhar a esperança sobre o qual muitos têm prometido para a nossa vida, nós vamos desanimar. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos esperança, encontramos ajuste, resposta, respaldo para as nossas vidas. No Senhor nós encontramos esperança mediante a crise. No Senhor nós encontramos resposta para a nossa vida. Então nós devemos entender que a nossa fé não pode ser colocada naquilo que é passageiro. Todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus permanece. Ela não se. Então vamos depositar a nossa fé na presença de Deus, na palavra de Deus. Vamos depositar a nossa fé naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Vamos depositar a nossa confiança nas promessas de Deus. Nós entramos num avião, quando vamos fazer uma viagem, e certamente muito quando entra no avião se repousa, se tranquiliza, empolgado de chegar no destino, porque nós confiamos no piloto. Temos a certeza, nós entramos com a certeza, nós não estávamos no avião. Ninguém vai entrar na dúvida, não tem dúvida se o piloto vai decolar e vai pousar no lugar correto. Não, às vezes vai, Lança essa dúvida como é que é no avião? Já parou para pensar sobre isso? Mas não lança essa dúvida, mas tenho certeza, ninguém entra num avião com essa dúvida. Se tiver uma dúvida no seu coração, ninguém vai entrar. Mas por que nós duvidamos da promessa de Deus? Por que numa crise, numa dificuldade, num problema, numa adversidade, numa situação sobre a qual muitas vezes está em caos, nós duvidamos da promessa de Deus? E começamos a ser essa dificuldade, esse problema, essa situação. Descansa, confia na promessa, confia na palavra. Confia, deposite sua fé naquilo que não é passageiro. Deus está fé naquilo que é passageiro, Deus está fé naquilo que não é passageiro. Brincadeira, só para você ver, quem viu perdeu a graça. Para rir, obrigado pela risada atrasada. Para rir. Mas nós temos que depositar nossa fé naquilo que nos traz esperança. Terceiro ensinamento para viver o propósito de Deus: lembra-te das promessas de Deus. Jeremias 29:11 diz: porque eu sei, nós estamos falando, eu sei os planos que tenho a nosso respeito, de prosperar e não trazer dano, te dar uma esperança e um futuro. Então a promessa de Deus está, o próprio Deus está mencionando, ele está nos pensamentos que tem a nosso respeito.
Por que não vamos depositar então nossa confiança nele, entendendo que ele tem promessas infalíveis para nossas vidas? As promessas de Deus estão de pé, as promessas de Deus permanecem de pé. Então eu vou trazer a minha memória essas promessas. Eu vou me lembrar dessas promessas, porque essas promessas vão me trazer esperança. Diz a palavra de Deus sobre o povo de Judá que estava cativo, exilado, preso, durante muito tempo na Babilônia, e através do profeta Jeremias, Deus manda uma carta dizendo para esse povo: não é o fim, ou seja, não terminou, não acabou diante da dificuldade, diante do problema, diante da situação por qual você pode estar passando, não é o fim. Tem muitas vezes, diante dessa palavra, de repente você pode estar se perguntando no seu lugar aí: tá, Deus me promessa, e se eu vou crer nessa promessa? E se eu vou depositar meu coração nessas promessas? E se eu vou lembrar das coisas na qual, segundo a promessa de Deus, faz parte disso? Então, por que Deus, com todo o seu poder, que Deus pode fazer essas coisas, sim ou não? Deus pode, Deus tem poder para isso. E por que então muitas pessoas são curadas, outras não? Por que muitas pessoas recebem uma promoção, outras não? Porque muitas pessoas testemunham acerca de tanta coisa difícil na vida, outras não. Porque a gente vê pessoas testemunhando acerca de enfermidades terríveis, sobre a manifestação do poder em suas vidas, e outras não. Porque tudo nesta vida é provisório, tudo é passageiro. Quando Deus criou, Jesus curou Lázaro, ele disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava morto, mas Lázaro, segundo uma ordem da palavra profética, ele saiu, não estava, e foi para fora. Significa que ele não vai mais morrer? Não. Então, a morte não foi suspensa, a morte foi adiada, só foi prolongada. Sabe o que acontece? Se Deus fizer tudo, para que Jesus voltaria? Se Deus fizesse tudo nessa vida, para que Jesus vai voltar? Está muito bom. Mas como vai ficar aqui? Para que Jesus vai voltar? Você está fazendo tudo já. Para que Jesus vai voltar? Então Deus faz algumas coisas para nós não nos sentirmos abandonados. Deus manifesta algumas coisas para não nos sentirmos órfãos. Mas se Ele fizer tudo, aí nós não queremos mais que Jesus volte. E devemos entender que a verdadeira confiança só encontramos diante da promessa de Deus. E Ele vai fazer segundo a menção do coração a vontade dEle. E por isso devemos caminhar no seguinte diante da vontade de Deus. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. O que o Senhor quer, o Senhor espera, o que o Senhor espera, como eu espero diante da vontade de Deus. E prosseguindo, avançando lá, 4, Número 4, ensinamento para viver o propósito de Deus. Vive a cada dia com intensidade. Eclesiastes 3,12 diz assim: nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer e procurar tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder, comer, beber e aproveitar o que ganhamos com o nosso trabalho. Daí diz assim: isto é um presente de Deus. Então a Bíblia nos ensina a viver com intensidade. Ou seja, reconhecer a cada dia, ter esse reconhecimento de a cada dia viver como se fosse um presente de Deus. A permissão de Deus de viver, de você poder dormir e acordar porque Deus te sustentou. E porque Deus te está dando esse novo dia como um presente, porque muitos não sabem se vão passar mais um dia de vida. Quantos estão lutando numa sala de hospital por mais um dia de vida? Quantos estão indo para a cama nesse exato momento e não vão levantar amanhã? Quantos de repente estão no seu leito de circunstância sobre o qual já não tem mais esperança sobre a sua vida, e de repente amanhã não vão mais abrir os olhos?
E quando nós podemos ter a oportunidade de nos deitar e levantar, nós queremos entender que este é um presente de Deus. Um novo dia, um novo amanhecer, uma nova história que pode se cumprir. Uma nova jornada de trabalho que podemos ter. Podemos viver nossas famílias, podemos abraçar nossos filhos, podemos adorar e glorificar o Senhor, podemos perdoar, podemos amar. Muitas vezes nós não temos esse entendimento, meus irmãos. Vamos dormir com o coração pesado, com a alma cansada. Vamos dormir com a ira sobre o nosso coração. Vamos dormir com raiva do irmão da direita e da esquerda. Vamos dormir maquinando o mal para as pessoas e esquecemos que nem sempre nós temos a oportunidade de abrir os nossos olhos novamente, de ter a oportunidade de perdoar e ser perdoado, de amar e ser amado, de acordar e exercer o trabalho diário, de estar com nossa família, de abraçar nossos filhos, de fazer aquilo que nós não fazíamos. De repente o filho tem pedido muito: pai, vamos jogar bola. Filha, pai, vamos fazer tal coisa amanhã. Depois eu faço. Nós não sabemos se vamos estar aí ainda, ou amanhã, se depois vamos ter a oportunidade de fazer. Mas deixa para depois. E sempre deixamos para depois, sempre adiamos para depois, para amanhã, mas ainda não sabemos se vamos conseguir concluir a nossa jornada, até quando vai essa jornada. E o filho pedindo, e a esposa sendo desprezada, e o marido sendo rejeitado, e deixamos para amanhã. Amanhã eu perdoo, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, amanhã eu compro, amanhã eu falo, amanhã. Devemos entender que cada dia que vivemos, devemos viver com necessidade. Perdoar, amar, abraçar. Quer abraçar alguém, faça hoje. Quer perdoar alguém, perdoa hoje. Não vai dormir com o coração pesado. Precisa falar algo com alguém, fala hoje. Precisa resolver algo, resolva agora. Precisa tratar o seu coração, trata agora. Não seja egoísta, não seja ignorante, não seja ignorante. Faça agora. Meus irmãos, sabe uma coisa que dói muito no coração? Meu coração é ser rejeitado. Uma coisa, eu falo para uma coisa que se uma pessoa me agredir, vai doer menos que uma pessoa me rejeitar. E quando eu me sinto rejeitado, isso dói. Eu preciso pedir para Deus tratar o coração direito de forma-se. Vamos crescer, vamos amadurecer, vamos ser adulto, vamos deixar de ser criança. Quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino, corri com o menino, mas logo cheguei as coisas de criança. Então vamos nos posicionar como servos de Deus. Vamos viver a cada dia como se fosse o último em necessidade. Porque a palavra de Deus nos ensina na criança, aproveita esse dia hoje, faça hoje. Amanhã não vai ter esse tempo. Vai ficar só lá. E para fechar, e para terminar o último ensinamento do viver o propósito de Deus, diz assim, quinto e último: organize-se diante daquilo que é importante e daquilo que é necessário. Existe uma diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é necessário. Primeiro devemos entender que a Bíblia é a nossa bússola moral espiritual, ela nos traz ensinamento para todas as áreas sobre qual nós precisamos entender. E ela nos ensina sobre prioridade, o que é prioridade, entendendo sobre a importância da necessidade e daquilo que é importante. Então a Bíblia nos traz esse pauta de ensinamentos, conhecimentos, entendimentos, compreensão, ela nos ensina acerca disso. Então o que é necessário? É algo vital, algo obrigatório. Isso é necessário. E o que é importante? É aquilo que é relevante, prioritário. Isso é algo importante. Mas eu não entendi ainda. Pode me explicar melhor? Vamos lá então. Tomar água é algo necessário ou algo importante? Muito bem. Vejo que aprendeu todo mundo. É algo necessário. E praticar esporte é algo importante ou algo necessário? Muito bem. Vejo que você entendeu muito bem. Importante. Vamos ver a importância do que é necessário e daquilo que é importante. Vou fazer mais um ensinamento rapidinho aqui, mas acabar já estou terminando. Se eu disser para vocês aqui, é necessário que façamos uma trajetória de 50 quilômetros. 50 quilômetros. E diante dessa
dessa situação, eu ofereço 2 objetos para vocês. Vamos lá, tem 50 quilômetros a ser percorrido. Vocês podem escolher entre uma bicicleta e entre uma lanterna. O que vocês pegariam? Bicicleta? Ei, mais, ainda mais. Bicicleta, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A maioria sim. Por que uma bicicleta? Porque você iria com mais rapidez, né? Teria mais comodidade e a pé 50 km a pé. Mas agora se eu falar para vocês, ó, vocês vão ter que fazer 50 km, mas uma escuridão plena, não vão ver um pau na sua frente. O que vocês escolheriam? Por que uma lanterna? Porque a bicicleta não teria valor algum, não teria valor. Como é que você vai andar de bicicleta no escuro e vai com um palmo na frente? Então vocês estão entendendo a diferença daquilo que é necessário e daquilo que é importante? Eu quero ressaltar aqui, porque a gente devemos ser algo pessoal, não devemos analisar e pensar aquilo que é importante e aquilo que é necessário. Porque às vezes eu vou dizer para você aqui sobre aquilo que é importante ou é necessário, mas a tua realidade é outra. A tua vida é outra. E eu não estou conseguindo ver no mesmo ângulo que você está vendo. Os meus olhos não estão direcionados na mesma direção que você está vendo. Mas é importante nós separarmos aquilo que é necessário e aquilo que é importante. Provérbios 21:5 diz assim: aquele que organiza e planeja prosperará, mas o que toma atalho cai em pobreza. E, para fechar, 1 Coríntios 14:40 diz assim: faça tudo com decência e ordem, ou seja, conhecer a Escritura, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Isso é primordial para ter uma vida com propósito. É necessário e é importante. A palavra de Deus deve ser constante em nossa vida, em nosso coração, para não padecermos, para não se frustrar contra as circunstâncias que Deus levantar. Amém? Amém? Glória a Deus. A turma do louvor, sobe rapidinho aqui, vamos adorar o Senhor e vamos encerrar o culto em nome de Jesus. Culto, esse tempo, o culto é constante, mas esse tempo de ministração em nossas vidas. Glória a Deus. Fique de pé então, no nome de Jesus, igreja.